conceito que você compartilha com a gente de que, tipo, todos são geeks. Todos. Ele é tão provável hoje em dia pelo seguinte... não só no universo da cultura pop, super-herói, videogame, os caralho aí que a gente tá falando, ele é vigente, expansivo, mas como qualquer coisa. Você tem reality show de cozinha, reality show de artes marciais, os caras de MMAzão mesmo. Isso. Você traz pra cultura popular todo tipo de coisa que antigamente... Você tinha até lá os heróis da cultura pop e tudo mais, mas esse conceito ele invadiu todas as outras áreas, eu quero dizer. Invade. Então, é visível. Invade porque tem ele se adapta, né? Tem uma coisa muito simples, né? Eu sempre tento olhar as coisas com muita simplicidade. Tem gente que deixa de comer para se divertir. Então, lá no MASP tem um monte. Tudo. o fator diversão, ele é muito importante na nossa vida. E hoje em dia, dá para você ganhar dinheiro se divertindo. Apesar de que eu questiono muito essa coisa que o cara é gamer, sempre jogou, e o cara entra nessa coisa do profissionalismo, e o cara começa a ganhar dinheiro, aí aquilo passa daquela situação do cara, estou jogando para dar uma relaxada, para curtir. Não, estou jogando porque eu preciso alimentar minha rede, eu tenho o meu compromisso de subir tudo naquela hora certa. Então deixa de ser diversão e se torna um desconfigura. negócio, né? Pra mim, desconfigura. É igual desenho. Desconfigura. Paulo, vamos dar um rolê pra desenhar hoje? Pois é. Nem fodendo. Não dá. Não. Saca? Então tem isso a da diversão. Então todo mundo precisa se divertir. Então e o mercado de entretenimento é isso. É pura diversão. Você que consome o mercado de entretenimento não tem que levar ele tão a sério assim. Mas quem está na indústria do entretenimento leva muito a sério. Verdade. Porque a gente está falando de um mercado que movimenta, só no Brasil, ele movimenta para cima de 36 bilhões. Assim. Como assim num país, no Brasil? Mas é real, né? A gente fala de um conjunto de coisas que fazem parte do universo do entretenimento, né? Não é só quadrinhos, é muita coisa que está envolvida ali. Pra quem não sabe, futebol, o esporte em si, Entra né, cara? tudo. O esporte, Hoje hoje em dia, o esporte ele é considerado... sempre foi Até como política um entretenimento. Também. Também, é divertido ver. Então as pessoas precisam, porque a diversão te traz o escape. Né? Então, por mesmo isso que seja pra ficar puto. Isso. Novela, seriado, tudo, porque o cara precisa dar uma desligada do que ele tá passando no dia a dia dele, nas dificuldades e tal. Então, por isso que o entretenimento ele é gigante e forte. Isso nunca vai ser quebrado. Quer dizer, a gente vai morrer, a gente não sabe quanto tempo, né? A gente dura, mas uma coisa eu posso te garantir, que essa curva do entretenimento, dificilmente a gente vai ver ela fazer isso aqui. Ela ainda tem aí 30, 40 anos de subida de foguete e não para. Ainda mais a gente hoje em dia você tem esses canais de streaming, né? Você vê a própria Disney aí que tem, comprou a Marvel, comprou a Fox, comprou um monte de coisa. E os caras estão vindo de assalto, né? Essa coisa da Disney é muito engraçado, porque eu tenho uma teoria que tudo vai virar Disney. É que a Disney ela não pode, da noite pro dia, sumir com uma marca tão forte quanto a Marvel. Pegar essa marca e desaparecer com essa marca. Uhum. Mas tudo vai um dia, daqui 30, 40 anos, vai ser tudo Disney. O anticristo é o Mickey? Não, o Mickey é um camundongo que os caras falam que é rato. Pois é. Agora, eu tenho uma dúvida aí. Tipo, não uma dúvida, eu quero saber a sua opinião a respeito de uma coisa. Hoje é muito fácil você ter acesso a vários tipos de entretenimento. A velocidade em que isso cresce é muito grande. A capacidade de se produzir nunca foi tão fácil. Como a gente ser inovador num cenário desse? Como que eu lido com a inovação? Por exemplo, você pega uma ferramenta, tá? Qualquer ferramenta. Ela foi criada para aquela coisa específica. Aquela finalidade. A inovação vem de você pegar aquela ferramenta e usar ela para outra coisa. Por que o pessoal começou... Vamos falar de Photoshop, né? Colorização, porque eu também fui colorizador digital. Né? Um dos primeiros. Né? Naquela época o pessoal usava o Photoshop apenas para corrigir imagens. Mas aí era tinha um programa de fotógrafo, né? De fotógrafo. Mas aí tinha o tal do pincel.
Aí o cara falou assim, peraí, mas e se eu começar a pintar? Quer dizer, o cara cria uma ferramenta... Você jogou um questionamento ali, né? Inovar é questionar. Exatamente. Então, você pega e usa uma coisa que o cara nem tinha pensado. Isso aí é a coisa mais legal que tem. Quando você consegue pegar uma coisa e usar para outra coisa, é fantástico. Aí sim você vai poder virar e falar assim, pô, eu sou um cara de inovação. Porque às vezes quando a gente fala de inovação, a gente tá falando das ideias, essas coisas, né? Muito internet, né? Vamos mudar, não sei o quê. Não, às vezes você consegue ter inovação dentro de casa. É olhar a realidade de cabeça para baixo. Exatamente. Você tem que criar esse olhar e tentar fazer algo diferente. Entendi. Usar aquela ferramenta de uma forma diferente. Aí você inova. Inclusive, existem exercícios para isso, né? Para você estimular a criatividade, assim, aplicada à inovação, né, cara? Agora, tu falaste uma coisa interessante agora, a gente tá até conversando em off mais cedo. Tu sempre tiveste essa veia artística, né? Tanto que tu sempre se envolveu com entretenimento, né, cara? Tu falaste, pô, tu olhando pra trás, hoje eu entendo isso, né? Na época não... Sim. É porque são aquelas coisas aquelas reflexões que vêm ao longo da vida, né? Sim. Você sempre esteve envolvido com isso, então você pensa, cara, então meio que essa sempre foi a minha veia, meio que a minha vocação, né, cara? De certa forma, né? Hoje as pessoas... A palavra pra isso é vocação, né? Mas, tipo assim... Tu foste um dos primeiros coloristas, né, cara, digitais do Brasil, saca? Muita gente fala assim, não, que tem fulano, tem beltrano. Não, mas tu foi o cara, tipo, como a gente falou agora há pouco. Eu tava aqui quando tudo era mato. Tava lá. Eu que peguei o Photoshop 3 ou 4. Eu trampava com o Photoshop 1.0, gente. Olha aí. O cara usou o Photoshop, pai e tal, e tu se Não envolveu tinha com Ctrl-Z, tá? Não tinha Ctrl-Z na época. É real? Isso ficava. daí que não tinha Ctrl-Z? A gente fazia no mouse. E fazia no mouse ainda por cima. Sim, então, isso que é o louco. Mas tem uma coisa que você tá falando que é assim. O quanto você quer. Imagina, eu venho de uma época que você não tinha tutorial, não tinha YouTube, gente. Hoje em dia, você quer saber fazer alguma coisa, não quer perguntar pra alguém, você dá uma googada lá, entra no YouTube, você vai saber. Você consegue construir muita coisa. Então, naquela época, era muito louco. A informação que todo mundo me perguntava é, cara, como é que eu uso o Photoshop pra colorir? Eu falava assim, não sei. Quando eu descobri, testando, que eu falei, olha a sequência, né? Olha como é que faz, eu não abria pra ninguém. Porque a informação naquela época valia muito. Hoje em dia ela ainda vale. Sim. Mas hoje em dia, pessoal, eu já me entendi que tipo, eu abro a informação, tá aqui. Isso. Por quê? Com o tempo, né? De ter feito um monte de coisa, eu percebi que é o seguinte. Tá aqui a informação. Mas com relação a isso, eu tenho mais autoridade que você. Você tem mais experiência de uso. E a nessa experiência. Então pode usar. Você não vai Sim. conseguir... O tempo que eu levei para chegar ali, depende ao mesmo tempo que você vai chegar. E como eu não paro, então você vai subindo, eu também continuo subindo. Então você nunca vai chegar perto. A informação em si não é... Hoje em dia, claro, na época era outra coisa. Mas não é ela tanto o valor real. O valor real é o que você é capaz de fazer com a informação. O que você faz com a informação, exatamente. Aí entra a sua capacidade então, pessoal. sim, que é o que a gente fala, né? Né? É o que você faz. Isso. Não, é o que você faz. Tipo, essa é a diferença. Você pode pegar algo bom e usar para uma coisa ruim. Você pode pegar uma coisa ruim e usar para algo bom. Aí vai muito da pessoa, né? E a informação tinha muito peso. Eu na época que eu fui colorir, fui para Abril. A gente tinha um projeto gigante que envolvia o futebol. Você trabalhou na Abril ou para Abril? Para Abril. Eu também. Porque naquele momento eles estavam entendendo essa coisa que não precisava ser tudo em loco. Né? Poderiam ter pequenos outros estúdios núcleos que prestariam serviço então para eles. Então Era mais você trabalhou de home office quando não era modinha. Era muito home office. A gente ficava trampando em casa, fechado, né? Sim. Que é muito o que o Paulo faz, ficar lá em cima da prancheta, você também. A gente faz muito disso. Então era muito engraçado que a gente, na época, estava no estúdio e volta e meia a gente entrava quando o chefão saía, a gente entrava na sala e tentava achar os telefones de contato com os gringos. Mas diz uma coisa, como é que é essa situação? Como é que funcionava esse negócio? Você tá falando que isso daí, então, era meio que os primórdios do agenciamento, é isso? O começo do agenciamento. Como é que foi isso daí, cara? Fala pra gente, ilustra essa Cara, Como foi o começo da expulsão de Adão e Eva do paraíso? Exatamente. Alguém mordeu a maçã, né? Aí rolou depois um Caim ali, né? No meu caso, as certeza. pessoas... No meu caso, em questão de colorização, você tem uma lacuna.
Porque eu tava ali no começo, por que eu desapareci todo esse tempo? Pois é, por que você não... Porque na época tinha uns contratos e eu era molecão, vamos dizer assim, né? Muito sangue no olho, nervoso pra caramba. E na época que chegou o contrato, eu olhei e falei assim, cara, não vou assinar esse negócio aqui. Isso aqui é muito leonino, tipo, como assim a grande parte fica com você e não fica comigo? Como agenciador e tal, você tem que ficar com uma fatia menor. Eu não concordei, mesmo assim teve caras que estão atualmente no mercado mundial, que são grandes, falaram pra mim, o tio foi um, assina, ovelha. Eu falei, pô, não vou assinar, isso aqui eu vejo como uma sacanagem. A gente que faz o trampo, assina, depois com o tempo você vai ver que muda. Retorno, Os assim. caras grandes de hoje em dia me falaram isso na época, a gente tava todo mundo junto, eu sou da primeira leva, Sim. né? Eu não quis assinar, então o cara virou e falou assim, ó, enquanto eu estiver aí na área, você não volta pro mercado. E de fato esse cara tinha essa força. Eu acabei voltando pro mercado depois, quase 20 anos depois. Nossa, cara. Por quê? Por causa do... Aí veio, né? CCXP, Comic Con, todas essas coisas. Evento aí, né? Começou o evento e conversando com esses caras antigões, né? Esses dinossauros do quadrinho extremamente famosos. O cara falou assim, ovelha, volta aí e tal. Os caras me mandaram uns desenhos, colore aí, volta aí. Eu acabei, vamos voltar pra ver o que é. Que aí mudou, que aí me aproximou do Paulo. Aí virou uma outra história, né? Mas deixa, já que a gente chegou nesse ponto tu falaste desse gap, né, que teve, tipo assim, que tu se afastou, ou melhor, que te afastaram, porque tu não se afastou, né? Te mantiveram eu tive longe que do fazer uma mercado. outra coisa, porque tinha que sobreviver, né? Isso. Aí Eu acabei indo pra outro mercado. Tu entraste, aí eu lembro que tu falaste, tu foi pra essa carreira de VJ, Então, né? Como é que foi essa situação aí? porque... Você trabalhou na MTV, foi isso, Rafael? Eu sempre achei que VJ era só apresentador da MTV. Eu descobri hoje aqui. Não, VJ é outra coisa aí. DJ, DJ, Disc Jockey, VJ, Video Jockey. É isso, Sim. tá? Então, aí de repente eu me vi fora do mercado. Como assim? Você era um dos principais. E agora? Falei, Das cara, artes visuais, das você artes, foi pro VJ. da arte digital, né? Fazer E só colorização parênteses, digital. né? Na época, eu lembro um negócio que eu vi que tu fizeste, aí quando tu me falou que tu participou disso daí, tipo, aquele meme de explodir a mente. Cara, o cara fez os heróis da placar, velho. Os heróis do esporte, cara. Então, é porque... aí, pessoal, é uma falha, né? Eu não falo. Eu guardo. Hoje em dia, tudo que os caras fazem em questão de influenciamento, de ser influencer, tá vendo? Eu fiz. Hoje em dia, o cara escancara, o cara mostra. O crédito Ele ali, tem né? ele tem que mostrar se ele quiser sobreviver nessa guerra dos influencers, dos streamers, dos youtubers. Ele tem que mostrar. Naquela época não tinha essa necessidade porque não tinha esse acesso grande. Então tem muita coisa que eu fiz que eu não falei. Entre as pessoas do mercado, né? Ficava só entre o mercado. Pra mim era currículo que tava importante, ali. por exemplo, eu não tinha cartão. As pessoas sabiam quem eram, chegavam até mim. Né? Então eu não falava. Então tem Era o muita boca coisa a boca, né, cara? que eu Era o boca a participei que eu boca. não falei. Então é muito engraçado. Se eu começar a pegar e colocar isso aí no mercado, olha, eu tava ali, tá aqui a prova, tá aqui o original, caramba, as pessoas vão se surpreender que tem minha mão em várias coisas. É que naquela época a gente não fazia. Hoje em dia você tem que fazer. É necessário, é importante. Senão você tá fora do mercado. Porque senão vem um outro maluco e fala, eu que fiz. Aí pra você brigar e conseguir comprovar isso, pelo amor de Deus. Então hoje em dia eu sempre aconselho os influenciadores que converso bastante com eles, cara, mostra que tá tudo bem. Porque você mostrou, tá ali, tá documentado. Esse primeiro passo foi seu. Né? Então é muito importante. E aí fui ser VJ, tipo, tinha uns amigos meus que tinham bandas de música eletrônica e os caras me chamaram. Pô, velho, você tem Mac pra caraca. Tinha Mac paca, né? Numa época que ninguém tinha. Vamos lá fazer. Eu falei, porra, mas sei lá. Até uma hora que eu falei, você quer saber? Então vamos fazer esse negócio. Me cansei e falei, vamos fazer. Aí quando eu entrei naquilo, eu gostei muito dessa manipulação de imagem, de colocar as imagens atrás dos caras. E você tinha que ir acompanhando a música. A música Não, tinha então, um tom, aí a imagem tinham caras vinha logo em que seguida. davam play, né? Eu sempre brinco, você vai lá e dá um play, né? Eu não quero fazer ao vivo. Eu sempre busquei fazer A diferente. interação. Eu tinha que ter algo porque eu tinha que me desafiar. Então essa parada de fazer em tempo real é sua. É uma coisa que veio Uma comigo. parada- entendi. Eu falei, vamos fazer real. Aí depois alguns caras foram fazendo, tal, mas eu comecei a fazer.
essa coisa, não vou fazer real time. Mudou a música, então tá batendo lá, né? 1/8, 1/4 e tal. Então eu pum, 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 contando e fazendo a imagem ao mesmo tempo. Porque você não conseguia fazer não tinha nenhum equipamento para fazer esse sync real time. Entendi. Então você tinha que ficar ali, prestando atenção, ouvindo música. Então eu tinha que conhecer as músicas. E tal. E isso foi tomando corpo. Aí acabei indo trampar em Skull Beats, Megavons, as grandes raves, né? Era aquela época, surgiram as grandes raves. Ah, você pegou o boom das Peguei raves o boom. aí. Depois eu fui pra Foi área lucrativo pra caramba, de evento. então. Não, eu sempre, nessa área de DJ eu ganhei muito bem. Você Porque pegou não o tinha. carro, Entendi. tipo, no auge, né? Sempre no auge. né, Não o tinha, bagulho. então, como eu era agenciado, então eu nunca me preocupei muito com isso. Os caras iam subindo o meu valor. Porque é ele que faz. E aí, E tu tinha esse diferencial, sim, né? tinha esse diferencial, aí vinha da minha formação artística, então as pessoas me falavam assim, pô, o cara tem um bom gosto. Ele não tá jogando qualquer coisa. Tem ali um olhar de um cara que tem um certo bom gosto, tem uma formação, né? Então fui pro mercado de evento, aquela coisa de casamento, corporativo, uma série de coisas. E acabei saindo depois de um tempo, porque daí chega uma hora que o mercado ele se prostitui, como qualquer todo mercado acontece isso uma hora, né? Quando a gente fala de quadrinho, naquele começo foi bem complicado, né? Porque a gente ganhava muito bem, a gente ganhava por página um valor muito legal na época. E aí as pessoas começaram a descobrir, e foi ali um momento que quase rachou essa coisa do brasileiro dentro do mercado mundial. O brasileiro sempre foi conhecido como um cara que tem uma baita de uma qualidade em questão de quadrinho. Em qualquer ponto de execução do quadrinho. Sim, e hoje em dia, não só hoje em dia, não sei nessa época, né? Mas hoje em dia, a mão de obra brasileira é mão de obra barata, ainda mais com o dólar tão alto aí. Então, mas aí você tem a questão do dólar. É que naquela época, por exemplo, teve vários caras que começaram a entrar no mercado de quadrinho. Tô em casa, E não era no por meu mão quarto. de obra barata, era por referência O cara não sabia mesmo. cobrar. Sim. Então, você imagina um cara novo, o cara chegar e falar assim, eu vou te dar 50 doleta. Nossa! Mó grana! Aí o cara acabava pegando o contrato, fechando tipo 28 páginas, o maluco não conseguia entregar. Não conseguia, não sabia. Como assim? Mas você... Porque ele Falou que achava Então que o trabalho era fácil. teve um momento que Você o assinou um brasileiro... contrato. Então, teve um momento que o brasileiro quase cagou a porra toda. Nossa. Por causa desses caras novos que achavam que iam conseguir a bucha. Porque você sabe muito bem que fazer quadrinho... Você tá ferrado, brabo, é uma brabo. bucha, Bucha, é cara. puxado. Tem que amar muito. Né? Nossa, você tem que ou- ter- Nossa, É que nem animação, velho. Eu tentei trabalhar com animação. Não, aí Eu tem descobri que você tem que ser apaixonado por isso, cara. Você tem que gostar muito, você tem que trabalhar tipo 16 horas, no Sim. mínimo. Jogos no mínimo. também. Jogos. Eu adoro jogar videogame, cara. Mas fazer jogo eu acho, nossa, de última. cara, Game complicadíssimo. Sprite legal, velho. Tá eu ligado? curto fazer. Não, Dá é trampo bacana, pra caralho, sim, mas eu acho sim. massa. Então, Só que aí chega a hora que tu tem que animar ele. Tudo é trabalhoso. Sim. Aí é uma questão de você, como que você interage com isso. Porque Mas- dá trabalho. Mas é o que eu sempre falo pra nossa audiência aqui: consumir é uma delícia. Fazer. Nossa, com certeza. Fazer Por exemplo, que é amável. Ontem eu tava até conversando com o Rafael, né, a respeito de design gráfico, né, de Sim. diagramação e tal. O Pedrosa também fala, a gente fala muito disso. Pô, eu tô fazendo um layout aqui pra um vídeo, um layout pra alguma coisa. Velho, eu adoro fazer layout. Saca? Eu adoro fazer layout. Já o Pedrosa e o Rafael, eles não curtem tanto, saca? Essa parada do design gráfico, saca? Entendeu? Então é muito de você gostar. Só gosto de fazer neném mesmo. Curto. Cara tem vários herdeiros para herdar os seus milhões. Exatamente. Ele vai distribuir bem, Quem né? não gosta de fazer neném? Exato. Eu curto tentar e falhar, O entendeu? ruim é quando nasce, né? Então, Eu curto tentar fazer o neném e não conseguir. Porra, não nasceu. Vamos tentar de novo. Aí eu você gosto. vai Depende, tentando até acertar, depende. né? cuidado que uma hora acerta. Olha aí. Depende Vamos continuar É aí o treino. batendo na trave. Falando em treino. trave, Depende do momento da sua Cara, falha, né? cara, todo mundo fica aqui conspirando pra minha paternidade. O assunto tava tão legal. Ai, mano. Ai, ai. Mas, Como assim você não é pai ainda? falou o cara aí, o paizão de 10 mil filhos, né? Muçulmano. Praticamente o Mr. Catra, né? É o Praticamente. Mr. Catra. Beleza. Mas, cara, eu curto fazer design publicitário, assim, cara. Agora, puta, layout, principalmente de site, aplicativo, isso não... Já fiz, sem fazer, mas Experimenta fazer de vídeo, então. tô de boa, cara. Não, você tem que falar que você gosta de fazer design. Mas então, você tava falando
do lance de ser VJ, né? Eu lembro que você fazia os trabalhos de vídeo, pai e tal. Tem uma parada, se você não quiser falar a respeito, tudo bem, né? Você teve uma época que você trabalhou como diretor de novos produtos de uma empresa aí. Você anima a falar a respeito disso? Eu fui, por incrível que pareça, né? Eu fui diretor de novos produtos da Butman. Então agora eu tenho que fazer uma parada. Olha só. Peraí. Ó, isso fica registrado, né, Pedrosa? Exatamente. Cara... Beija o anel dele aí, ó. Não, eu fiz só uma reverência em respeito. Beijar bom. anel é aquele que se põe abaixo. Somos humanos. Olha só. Mano, Foi os caras engraçado estão falando porque- da Butman e nego me fala de beijar anel. Você acha que eu vou pensar o quê? Então, Essa que foi a referência. péssima referência. Exatamente. Péssima. Eu não tô sabendo, eu não tô vendo nada, cara. Eu tô cego aqui. Esse... Eu ajoelhei e fiz uma Você reverência. tem que mandar a gente tem que mandar um óculos pro Rafael. É porque ele trampa num... Ele Eu faz uns trampos também. Eu faço. Tá? Você é ator? Não. Ah. Gostaria de ser? Não. mas quando eu desenho, eu assino Yonami. É bom que é mais créditos pra gente. Isso é muito engraçado. Esse negócio da Butman, né? Como que eu fui parar na Butman, né? Que é a maior produtora de filme pornô do mundo, né? Quando eu tinha lá uns 15, 16 anos, era muito engraçado. Eu ia na banca comprar os formatinhos. E é óbvio, moleque tinha aquela área da banca que você olhava pro cara lá do jornal, tava... Será que ele não tá me olhando? Aí você dava uma olhada, né? Com as mulheres peladas, aquela porra toda. Os DVDzão. Os DVDzão. As fitas. E aí, moleque, eu falava Menor assim... de idade não pode olhar isso não. Aí você ficava de longe ali, ó. Eu olhava... Por isso que vinha no plástico, né? Eu olhava aquelas revistas e falava assim... Porra, eu queria trabalhar com isso. Pera, você queria trabalhar Queria enquanto trabalhar ator com isso. ou se envolver Não, queria se me envolver envolver, no... queria conhecer aquele universo. Sim. Por que eu tô falando isso? E aí, 16 anos, eu fui trampar pra Butman 20 anos depois. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes, sim, tudo tem uma hora certa de acontecer. Mas eu lembro que naquela época eu falei assim, eu trouxe uma coisa pra minha vida e falei assim, eu quero trabalhar com aquilo. Então, na minha vida tem uma sequência de vários momentos que eu falei assim, eu quero fazer isso. Não que eu fosse fazer imediatamente, Sim. mas eu queria fazer. Então, Em algum a Butman, momento, né? em algum momento eu falei assim, eu quero estar lá. Quer dizer, eu me vi na Butman. E o que um produtor de filme pornô faz? Ele faz escolha de casting, quem que vai participar. Às vezes tem filmes que tem um roteiro, tem história. Vamos conversar de roteiro pornô depois, que eu tenho um dilema Tá. na minha vida. Olha só. Eu quero, Então, pra eu quero mim- saber Mas espera, do o teste. Eu filme quero saber pornô, do HQ teste pornô dos tem atores. roteiro? Não, peraí. Seria legal que tivesse. Porque o Ah. que acontece? Eu acabei conhecendo todos os caras do mercado, né, pornô. Então você tá falando do próprio John, né, o cara que criou Butman, o cara que criou o estilo que a gente chama gonzo de filmar, que é junta os caras, vai, começa aí e filma. Não tem roteiro, não tem porra nenhuma. Ele põe a câmera e sai filmando. É o mecânico, sei lá. Glauber o Rocha encanador. Glauber Rocha da putaria. Da putaria. Glauber né? Rocha da putaria. Da putaria. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Aí você tinha um publishers ali, tipo a Private. A Private sempre fez filmes com histórias, com cenário. São filmes bonitos de se ver. Uma baita de uma produção. Que enche os olhos. Que enche os olhos, né? Não só pelas mulheres ali. Então foi legal, porque eu acabei indo trabalhar pra lá e ali eu fui, de novo, me envolvi com revista, né? Porque a gente tinha a revista da Butman, então a gente repaginou, recriou ela. Ela era uma peça importante dentro da Você foi parte editor de das vendas revistas também. também. Legal, né? hein? Que legal, Então foi legal. E aí as pessoas brincam comigo e falam, como assim que você foi pra lá e foi trabalhar com novos produtos? Como existe um novo produto dentro do sexo? Sexo é sexo, né? E aí eu pensava assim, não, é a forma com que você mostra. Então, por exemplo, tem uma coisa desse mercado que é muito legal. Por exemplo, o melhor filme gay só vai poder ser produzido por um gay. Por causa do olhar dele. Então, os melhores filmes de lésbicas tem que ser
filmados por uma lésbica, que ela sabe, ela entende. Então, naquela época era muito fácil você ver que atrás da câmera tinha um homem tentando filmar, buscando um olhar de mulher. Um Ou resultado... um olhar de um gay. Sim. Né? Então isso mudou. Então o mercado hoje em dia mudou completamente do que era aquela época. Eu lembro né? que no último programa a gente estava até debatendo a respeito dessa questão de que as editoras hoje em dia, por exemplo, a DC quem está escrevendo as histórias sei lá, da Arlequina, é uma menina, é uma moça. Sim, eu acho isso ela, fantástico. garota, fantástico. Entendeu? Então, pois é, exatamente, eu acho isso super legal, cara. Porque é como tu acabaste de falar, ela vai entender melhor aquele universo. Ela vai entender. Né, cara? Ela vai Sim. saber o que as garotas querem ver, o que elas querem comprar, o que elas vão Tem um achar olhar. legal de ver. Tá? Exatamente, tem um olhar, Tem um olhar. saca? Né? Respeitar a natureza do produto. Isso. Eu ia falar do roteiro pornô pelo seguinte. Eu sou um dos desenhistas, um dos vários desenhistas da Tufos. Eu não vou falar qual o título Da que eu onde? desenho. De um site aí? Da onde? O cara pode falar da Butch, mas eu não posso falar? do portal que eu trabalho? Eu não devo nada. Eu também não. Eu falo tranquilo Eu de da verdade Butch. não ligo pra isso. Eu só não vou falar o título que eu desenho lá pra poupar... Tufos patrocina a gente, hein? Pra poupar alguns nomes aí e tudo mais. Não E a expor Butchman pessoas. também. E a Butchman também. E a Patrocina Butchman a gente, também. principalmente a Butchman. E o que acontece? Teve uma história que eu desenhei que terminei e tal, não sei o que, fechei que eu faço uma HQ, eu não posso falar como que ela é, porque senão os caras vão matar, é a charada. Enfim, entreguei o produto final. O editor devolveu o material e falou, nós não gostamos do texto. O que você acha desse texto? Quando eu olhei uma historinha deles aqui e olhei a que eu desenhei, eu não tive um olhar comparativo e pensei, cara, não vejo diferença nisso aqui, cara. Chega a história aqui, pá, o roteiro, desenho, bola pra frente. Cara, não me entra na cabeça. Mas eu te faço uma pergunta. Calma, rapidão, eu vou chegar acho que onde tá a sua dúvida. Até que o editor chegou pra mim e falou assim, cara, olha só, se o texto fosse assim, não fosse assado. Se o texto fosse assim, não fosse assado. Compara essa HQ com essa daqui, com isso que eu te expliquei. Ele me explicou uma estrutura de qualidade de texto que traz naturalidade pro material pornô, e ali eu tive uma aula, cara. Então existe roteiro pornô, sim. Tem. Não é que torna a história interessante, mas você conduz o olhar do cara para aquilo que excita ele. Exatamente. É uma coisa... e a minha eu é que pergunta não- estava embasada justamente É isso. mais ou menos nisso. Tipo, ele orienta o público. Muitas vezes, por mais que você, de repente... Eu ia te perguntar se tu eras o público que consome. Mas mesmo você não sendo, você vai captando, você vai entendendo como funciona as sequências, o fluxo. Por isso que a gente faz é arte sequencial. Sim, então, eu não sei avaliar a qualidade de um texto desse material, porque a gente não tá falando de um texto que vai Não é um te estimular Shakespeare, né? intelectualmente Isso, ou qualquer sim, outra coisa. A gente não tá falando de um texto inteligente, a gente tá falando de um texto que estrategicamente mexe com seus instintos. Eu não sei, eu só sei ler ele e desenhar. Sim. A gente já tá Aí meio teve que uma naquele tremenda negócio mais treta, operacional, roteirista, né, editor, cara? eu lá no meio. Aquela parada mais operacional. Tem um negócio, uma parada que o Rafael fala, porque o Rafael também tá... Acho que de nós três, de nós quatro aqui, eu acho que sou o único que não atua no pornô. Por isso que ele assina justamente Você não pra fazer vendeu esse sua favor. alma Exatamente, ainda, o único né? que- Ele Mercado. se assina pra me fazer participar, inclusive. Exatamente. Mas o Rafael tem um negócio que ele sempre fala a respeito de quando ele tá desenhando pornô, que ele dá muita risada. Fala um pouco disso aí pra gente, Rafael. Comenta aí um pouco a respeito. Cara, é um mercado muito engraçado, porque ele evoluiu de um jeito que, se você contar pra galera que não saiu ainda dos anos 90, o cara vai ficar assim, ué? Hoje a gente tem toda essa manifestação aí de vários tipos de sexualidade, gênero, essa coisa toda, e isso já tá no pornô da internet há muito tempo. Há muito E tempo. ele vem, tipo, mostrando qual que vai ser a tendência do transhumanismo. Então você fala assim, pô, com animal, zoofilia, você fala, pô, que coisa absurda e tal. Então, o furry é literalmente isso. Você humaniza o animal para poder fazer mais leve. Só que no futuro não vai ter essa humanização, não. Vai ser com o animal mesmo. Então, tipo, rola uns negócios que você para pra pensar e você fala, meu Deus, mas que loucura. Só que é baita engraçado, porque os caras fazem um negócio serião. Jesus.
fazem lá uns caras musculosos com umas bengas do tamanho da perna, tá ligado? Assim, Ou do tamanho de um carro, né? do tamanho de um Cadê carro. a Nanda assim, aqui pra veículo. fazer as referências? cara. Aí, tipo, chega o parceiro passivo, que pode ser uma mulher, um animal, um veículo também. Um avião, que né? não, pode ser um avião, que não é nem a metade do tamanho da benga do ativo, né? E aí você vê, tipo, o negócio esticando o passivo a ponto que ele toma a forma do membro, sabe? Se você pensa num negócio desse, cara, e não acha muito engraçado... sabe? Esse bagulho tá bem relacionado com o humor, né, cara? Que pô, do jeito Não, que você tem, tá falando aí, velho. Tinham paródias, né? A gente fazia paródias. Aham, Né? Era engraçado se você ver a paródia. aham. Porque você tá vendo uma coisa lá, mas a sua cabeça te remete ao original. Então você acaba pensando no original, né? E tudo pode. Isso, hoje em dia, com relação a isso, tudo pode. Então você vê essa coisa que pra muita gente é esquisita, porque é diferente, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Butchman, eu achei que eu conhecia bastante coisa e, na verdade, mostrou que eu não conhecia quase nada. Nossa, deve Né, ser surreal. então, Uma coisa é a gente desenhar passava um por negócio, outra coisa é situações, você tá vendo a ação. Você vê como é que funciona todo o bastidor, o preparo, uma série de coisas. Não é uma coisa tipo, liga a câmera, vai aí. Não. Então tem muita coisa aqui de pré-produção para se fazer um filme que você nem imagina. Existe técnica pro negócio. Sim. Você não Tem. pode produzir a moda caralho. Tem técnica Inclusive- em todas as pontas, desde do cara que tá filmando, luz, maquiagem, até os próprios atores, assim, não Eu lembro é que teve uma vez, solto. eu fiz uma oficina a virada cultural, né, antes, pré-pandemia aí, teve uma oficina de direção de filme pornô, inclusive. E, cara, é um negócio, sim, velho, como você tá falando, é surreal, cara. Você Tem. imagina, às vezes, né, não é esse negócio, a moda caralho, tipo, pegar a câmera, vamos fazer aqui, pá, deixa rolar. Não, cara, é tipo, tá rolando, para, agora vamos pegar um ângulo dali, é bem cinema. Não, É linguagem de você cinema. Então, era Tinha isso um- que eu pensava. Pensei, meu, se o desenho tiver bonito, o trabalho vai vingar. E não, cara, Não. eu tive toda uma direção do editor não, porque ali você pra corrigir o material. você tá lidando com uma coisa que é o desejo. Não deixa de ser um desejo de consumo, Entendi. É um produto. entendeu? É um produto. Que ali você tem um produto, ou é uma pessoa. É uma pessoa, eu entendo assim, é uma pessoa mais uma atitude. Que é a forma que você tá vendo lá. Que é o que acontece ali, né? Então você constrói isso é construído. Porque a gente tá falando de um mercado, a gente fala que é o Hollywood B, né? Pra trás ali do Hollywood, né? É um mercado que se movimenta muito, muito, muito dinheiro. E é um mercado que eu vivia nesse mercado naquela época que começou a sair. Eu lembro que o Stagliano, ele lançou a 4Play, que foi a primeira plataforma de VOD, Video on Demand. Surgiu ali. Hoje você consome Video on Demand, você consome Netflix, a porra toda. Surgiu ali. As grandes inovações em questão de tecnologia, de internet, nasceu tudo. Pagamento. Nasceu tudo ali no mercado Como é que é pornográfico. aquela adaptação de pagamento que eles criaram via conta bancária? Invoice? Isso. Isso, é. Então o mercado pornô ele tem uma força muito grande, muda. Então as câmeras que estão, de certa forma, no cinema tradicional, elas foram testadas ali, tudo começa muito ali. Então, o a indústria pornô pornô, ela dita É rola um muitas muito sobre laboratório, a- né? Meio que o laboratório do... Acho que um laboratório ali se permite ter erros. Você acha que O a pornô, pornografia ele- influencia a cultura Rafa. pop? Ah, desculpa, Rafael. O pornô, ele influencia muitas áreas do mercado, né? Eu não sei Tudo. quanto isso é verdade, mas o próprio Google, inicialmente, era uma ferramenta para pesquisa de pornô. E existe um ditado aí, muito comum, né, na cultura pop, assim, né, para quem trabalha no backstage, que é o seguinte: uma determinada identidade, como é que fala, um IP, né, algum produto, ele só é relevante enquanto ainda existe pornô dele sendo produzido. É a regra Ótimo. 36 aí da internet, né, cara? Ótimo. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou criar um produto aqui. Eu vou criar um universo de personagens medievais. Se ele render uma boa paródia pornô, ele tem chance mais alta no mercado. É isso?
Ou isso representa que ele é um produto de sucesso. Ou ao contrário, ele tem vida prolongada enquanto o porno dele Pode. ainda estiver ativo. Pode. Entendi. Pode Faz sim. sentido. Faz Interessante. muito sentido. Opa, já vou aproveitar essa e encher a cara